continuação da aula 2 do pilar Deus e Eu. Aprendemos na última aula sobre meditação bíblica e hoje vamos aprender sobre estar no agora. O versículo base dessa aula é Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Estar no agora está diretamente relacionado com a realidade. E a realidade, ela não sai da nossa cabeça. É o próprio Deus que nos concede o dia com a realidade daquele dia. Então, como é que alguém pode viver aprisionada, sequestrada pela própria mente? Presa nos pensamentos que ela mesma gera. É por isso que a palavra de Deus nos orienta em Filipenses 4:8 em que nós devemos pensar. E o detalhe aqui desse versículo é que antes de cada adjetivo, verdadeiro, nobre, correto, puro, sempre tem a palavra tudo, englobando aí realmente tudo. Por isso nós devemos estar atentas no que nós estamos pensando. Porque a pessoa que está preocupada demais com o futuro, ela não está atenta ao que está acontecendo no agora. A atenção está fraca. Está sendo facilmente sequestrada pelos pensamentos ruins a respeito do futuro e também pelas próprias reações físicas que esses pensamentos geram. E aí, a atenção dessa pessoa, coitada, ela fica igual uma louca, ela fica desorientada, ela não sabe em que ela presta atenção, porque tudo parece que merece atenção. Tudo se torna ameaçador, você precisa dar atenção àquilo. E hoje eu quero compartilhar aqui com você algumas técnicas para ajudar você a malhar, fortalecer a sua atenção. E olha, é com a prática dessas técnicas que você vai conseguir treinar a sua atenção para estar no agora. A primeira técnica que eu quero compartilhar com você é a técnica da respiração quadrada. Então, anote aí. Técnica para malhar a atenção, esse malhar aí entre aspas. Técnica da respiração quadrada. Como é que faz isso, Gisele? Que respiração quadrada é essa? Olha só. A respiração quadrada, ela pode ser feita a qualquer momento e quantas vezes você quiser no seu dia. Ou quando você começar a se sentir aí, principalmente, quando você começar a se sentir irritada, levemente estressada. Então você vai encontrar um lugar calmo onde você possa se sentar. Pode até ser se trancar dentro do banheiro aí. E aí você vai apoiar os seus pés no chão, vai colocar as palmas da mão no colo e você vai ficar com a sua coluna reta. O passo 1 é assim. Você vai inspirar pelo nariz lentamente por 4 segundos. Aí você vai contar mentalmente até 4, bem devagar. Quando você fizer essa inspiração, você vai encher a sua barriga, Você vai expandir o seu diafragma, tipo tufar a barriga. O passo 2 é você segurar
o ar nos pulmões por 4 segundos. O passo 3 é você soltar o ar lentamente por 4 segundos pela boca, deixando os seus lábios levemente entreabertos e relaxados. O passo 4 é você segurar os pulmões vazios por 4 segundos. Ajuda muito se você imaginar um quadrado mentalmente, como se cada um dos passos fosse um dos lados do quadrado. Então, a cada etapa do processo, você visualiza um dos lados dessa imagem do quadrado. E aí você pode repetir todo o processo novamente por 4, 5 minutos. Nas primeiras vezes, pode ser que você sinta uma leve tontura ou você perceba que você tem dificuldade de manter a concentração na sua respiração pelos 4 minutos aí que você pode fazer. Mas se você se perder, apenas retome. Essa técnica da respiração quadrada ajuda demais você voltar aos eixos, vamos dizer assim. Você pode até ensinar para as suas crianças, quando você perceber que elas estão muito agitadas, muito irritadas, mas eu super indico que você ensine essa técnica para sua criança quando tiver tudo bem, para no momento em que ela precisar, ela saiba como fazer, ela já tenha entendimento de como é que funciona. Experimente colocar em prática essa técnica que vai te ajudar demais. Uma outra técnica que eu quero te ensinar é a técnica de você identificar cores de objetos no ambiente. Quando você perceber que você está muito agitada, está surgindo aquela irritação, você está perdendo a paciência, você não está conseguindo olhar para a sua realidade e se alegrar com ela. Você não está tendo um olhar amoroso para a sua realidade e você vê que você não está pensando no que é amável, você não está pensando no que é puro, você não está pensando no que é correto. Não existe excelência ou dignidade, nem louvor no que você está pensando. Aí você pode usar essa técnica para fazer com que os seus pensamentos eles estejam no agora. E essa técnica é a técnica de cores de objetos no ambiente. Então, para praticar essa técnica, você vai procurar no ambiente que você está um objeto verde. Aí, dá uma olhada, identificou o objeto verde? Aí você vai procurar um objeto azul. Depois, você vai procurar um objeto amarelo. E assim você pode definir aí quantas cores você quiser para você identificar no ambiente. Uma outra técnica bem parecida é não focar nas cores, mas focar nos sons. Você para e você tenta identificar 5 sons diferentes no ambiente. Então, agora você está me ouvindo e eu quero que você volte a sua atenção auditiva e tente identificar 5 sons diferentes aí no ambiente que você está. Eu vou dar um tempinho para você identificar esses 5 sons. Já? Provavelmente você conseguiu identificar o som dos passarinhos que estão aqui cantando no ambiente que eu tô. Não são passarinhos de verdade. Eu coloquei propositalmente um som de passarinhos para que você conseguisse voltar sua atenção e ouvir. Gi, qual é o objetivo dessas técnicas?
modular a atenção. E eu comecei a usar essas técnicas num período da minha vida que eu estava bem preocupada, bem ansiosa, e eu vou compartilhar aqui com você como foi que aconteceu comigo. No ano de 2021, em novembro de 2021, eu descobri que eu ia precisar fazer a cirurgia de histerectomia. E quando eu recebi essa notícia, primeiro eu tive aquela fase de negação, eu não queria de jeito nenhum. E eu fui tomada por uma grande preocupação e ansiedade em relação a um futuro que eu projetei cheio de acontecimentos ameaçadores. Pensamentos do tipo: e se eu retirar o útero e um dos meus filhos falecer? Eu não vou poder engravidar de novo. E se meu esposo morrer e Deus me mandar outro marido, eu não vou poder constituir uma família com ele? E se eu morrer na cirurgia? Devido a alguma complicação, alguma coisa acontecer, quem é que vai ficar com meus meninos? Como que vai ficar os meus meninos? Porque meu marido vai ter que trabalhar. Se eu morrer, será que o Parque ele vai querer casar novamente? E se ele casar novamente, será que essa mulher ela vai ser uma boa mãe para os meus filhos? E quando eu me vi presa nesse futuro irreal que eu estava projetando, cheio de acontecimentos ameaçadores, eu busquei ajuda. Eu busquei ajuda porque eu vi que aquilo estava tomando uma proporção que não estava me permitindo agradar ao meu Deus e colocar em prática Filipenses 4:8. E aí eu fui buscar ajuda com uma amiga conselheira e ela me ensinou a técnica de trazer a minha atenção para o presente. E a técnica que ela me ensinou foi a técnica da gratidão. Então, era assim: quando os pensamentos viessem, era para eu agradecer por tudo que estivesse à minha volta. Eu só poderia agradecer por coisas que eu estava vendo ali no ambiente. No meu caso, esses pensamentos, eles vinham quando eu fazia uma pausa. Seja a minha pausa depois da minha rotina matinal, eu sempre procuro fazer uma pausa antes de iniciar minha rotina vespertina, ou à noite, antes de dormir. Então, quando eu deitava para dormir, começava esse turbilhão de pensamentos e preocupações. Aquilo me deixava agitada, atrapalhava o meu sono. Então, a minha amiga conselheira me orientou que quando eu deitasse para dormir, era para eu agradecer por tudo que estava no quarto. Agradecer pelo lençol, agradecer pela fronha, agradecer o travesseiro, agradecer a cama que eu estava deitada, o colchão, agradecer que tinha parede, agradecer que tinha chão, agradecer que a parede estava pintada, agradecer pelo ar-condicionado e tudo que eu lembrasse, né? Porque eu ficava de olhos fechados, eu não conseguia ver, estava no escuro, mas tudo que eu lembrava que tinha ali dentro do quarto. E muitas e muitas vezes eu pegava no sono de uma maneira bem tranquila. E eu que estava tendo problemas com insônia, porque eu estava com minha mente sequestrada por um futuro irreal, eu passei a dormir bem. E nesse período, eu adquiri um curso de neurociência aplicada à vida prática, que é o curso da Sociedade Neurovox com o professor Pedro Calabres. E logo nas primeiras aulas, eu aprendi a técnica chamada descanso profundo sem dormir. Eu vou repetir para você: técnica descanso profundo sem dormir.
A origem dessa técnica é uma prática de yoga chamado Yoga Nidra. E os benefícios, eles são documentados pela ciência. Então, o descanso profundo sem dormir é uma técnica para atingir o relaxamento profundo do seu corpo e da sua mente, sem necessariamente você pegar no sono. Apesar de que na maioria das vezes eu dormia pela metade. Eu vou compartilhar com você alguns links dessa técnica que tem no YouTube, a gente consegue encontrar, para você entender como é que ela funciona. Mas foi uma técnica excelente, que me ajudou demais, e eu também ensinei os meus filhos. Na verdade, eu fazia junto com eles, porque você vai ouvindo um áudio em que a pessoa vai direcionando a sua atenção. Uma outra técnica é a técnica 54321. Então, anote aí, técnica 54321. Antes de iniciar essa técnica, a primeira coisa que você vai fazer é dizer o seu nome em voz alta. Então, depois de usar a sua voz, você vai usar o seu sentido da visão. E aí você vai anotar aí. O 5, ele corresponde a você nomear 5 coisas que você está vendo. Então, nomear 5 coisas que você está vendo. Depois que você nomear 5 coisas que você está vendo, você vai escolher 4 coisas que estão próximas a você, em que você pode tocar. Então, você vai pegar em uma coisa, você vai pegar na segunda coisa, na terceira coisa e na quarta. 4 coisas para você exercitar o seu sentido do tato. Depois, você vai procurar 3 coisas que você pode ouvir. Você vai voltar a sua atenção para o seu sentido auditivo, para você captar 3 sons no ambiente que você está. Depois você vai buscar sentir 2 cheiros no ambiente aí que você está. Sentir 2 cheiros e, por fim, você vai usar o seu sentido do paladar para você provar, para você saborear alguma coisa. Então, essa é a técnica do 5, 4, 3, 2, 1. O que essa técnica ajuda, Gi? Essa técnica ela vai utilizar os seus sentidos para controlar a sua atenção. E quando você controla a sua atenção, a sua ansiedade, a sua preocupação, ela diminui. Porque a sua atenção não estará no futuro, que te gera medo e que te deixa ansiosa. A sua atenção estará no agora. E por último, eu quero compartilhar a técnica mais simples, que é a técnica da uva passa. Essa técnica é muito fácil de você conseguir colocar em prática. Você só precisa de uma uva passa. É isso mesmo, uma uva passa. E você vai pegar a uva passa e você vai ficar tocando nela. Você vai sentir a textura dela. E quando você faz isso, de focar a sua atenção em algo específico, você está ali sentindo a textura, você estará também sentindo o cheiro da uva passa. Isso vai modular a sua atenção. Todas essas técnicas, todas essas coisas, ela tem um único objetivo, que é pegar a sua atenção e focar no presente,
te tirando dessa prisão de um futuro irreal, de um futuro que você não controla. E foi exatamente por isso que eu juntei nessa aula a meditação bíblica com estar no agora. Porque se no seu dia você se encontrar agitada, irritadiça, e você buscar fazer a meditação, ruminar sobre o que você estudou da palavra de Deus, isso vai te acalmar e te levar a conseguir praticar estar no agora. E esse estar no agora é muito precioso. Como diz o doutor médico psiquiatra Saulo Barbosa, você passa a enxergar os tesouros escondidos no agora. Esse estudo sobre estar no agora, que eu preferi chamar assim, mas o livro do filósofo Luiz Lavelli é Presença Total. Ele criou esse conceito. E presença total é você estar no agora. É você realmente estar prestando atenção no que Deus tem te proporcionado, da realidade que Ele tem entregue a você naquele dia. O autor desse conceito de presença total, o Lavelli, ele definiu presença total, que eu preferi chamar de estar no agora, dessa maneira. O próprio do pensamento não é o separar-nos do mundo. O próprio do pensamento não é o separar-nos do mundo. Primeiro ponto aqui dessa primeira frase aí que tem na definição. Muitas pessoas, elas vivem presas nos seus pensamentos. Por exemplo, por causa de coisas que aconteceu no passado, a pessoa se desconecta do agora e ela passa a viver dentro da cabeça dela e fica remoendo coisas do passado. E aí, assim, ela se desconecta do momento presente. Ela fica pensando coisas que ela nem pode controlar. Eu vou compartilhar aqui com você uma experiência que eu tive quando eu fui fazer o vestibular. Quando eu cheguei em Manaus, 2005, e aí eu precisei me preparar para fazer o vestibular. E como eu viajei muito com os meus pais no meu ensino fundamental, aí parte do meu ensino médio, a minha formação escolar, ela foi meio bagunçada. E eu me sentia muito insegura em relação aos estudos. Essa insegurança me gerava medo e esse medo me deixava ansiosa. E essa ansiedade me fazia me projetar num futuro irreal. E o futuro irreal que eu gostaria, de viver. Então, por vezes, eu me pegava imaginando, ruminando como seria bom não ter que ficar horas e horas estudando para tentar gabaritar, português, ciências e as matérias que eram peso 2 para o curso de fisioterapia da UFAM, que eu ia tentar uma vaga. Eu ficava pensando, se eu tivesse nascido numa família rica, meu pai teria dinheiro para pagar minha faculdade, eu não ia precisar estar passando por isso. Eu não ia precisar me esforçar muito, ter que acordar bem cedinho para fazer o cursinho pré-vestibular gratuito que passava na TV chamado Aprovar. E eu levantava quando ainda estava escuro, me arrumava, tomava uma vitaminada com guaraná, pegava meu material e ficava sentada na frente da TV esperando começar
esse cursinho pré-vestibular gratuito. E essa minha realidade, ela me desagradava. Mas, quando eu vi que eu não ia ter outra opção, que por mais que aquela realidade não fosse a que eu gostaria e que não ia me levar a lugar nenhum, ficar imaginando como seria se eu fosse de uma família rica que pudesse pagar uma faculdade particular para mim, eu resolvi que eu deveria abraçar a minha realidade. Pronto, acabou, é isso mesmo, eu não tenho para onde correr, e se eu não garantir a minha vaga na universidade pública, o que será de mim, né? E aí eu continuei assistindo essas aulas na televisão. Nessa época eu já tinha conhecido o Parque e o meu esposo, que se tornou meu esposo, né? Ele quis me ajudar nesse projeto aí de entrar na universidade, pagou o cursinho para mim. Então eu acordava de madrugada praticamente, assistia essa aula gratuita, depois ia para o cursinho pré-vestibular, passava ali a manhã toda no cursinho, chegava em casa de tarde, depois do almoço. Alguns dias na semana ele vinha para minha casa para me ensinar matemática, física. Eu tenho uma grande dificuldade, né, com números. E ele ficou batalhando ali comigo, tentando me ajudar a aprender matemática, mas ele viu que realmente eu tinha uma lacuna no meu ensino de matemática e que eu ia ter que voltar muito para aprender umas coisas básicas e eu não tinha tempo para isso. Então ele me incentivou a realmente meter a cara, estudar muito para gabaritar, né, como eu falei, as matérias que tinha peso 2 e fazer uma excelente redação. E foi assim que eu consegui entrar na universidade respondendo as questões de matemática, física e química, que tinha cálculo, apenas chutando C de Cristo e D de Deus. Então, para não zerar, né, em matemática, tudo C de Cristo, em física, tudo D de Deus. E Deus foi muito bondoso comigo. Eu consegui entrar na primeira turma de fisioterapia da UFAM e concluir o curso. Então, por que eu tô te contando toda essa história? Porque se eu não tivesse decidido, mesmo novinha ali, com 17 para 18 anos, que eu tinha que abraçar aquela realidade e fazer o que estava ao meu alcance com o que eu tinha, eu provavelmente não teria conseguido me formar. Outras pessoas, em vez de ficarem, né, ruminando, né, o passado, se eu tivesse nascido numa família rica, tem pessoas que elas se prendem a um futuro irreal. E ela fica sofrendo, né? Porque se acontecer tal coisa, eu não vou saber resolver. O que será que vai acontecer comigo e com a minha família? Se, igual eu fiquei na época que eu descobri que ia precisar fazer a cirurgia. E eu pergunto para você, onde está esse futuro irreal? Ele existe? Ele faz parte do mundo? Não, né? Ele só existe dentro da minha cabeça, dentro da cabeça dessa pessoa. Esse futuro irreal, ele não existe. E isso só me separa do mundo. Isso tira os meus pés do chão da realidade. Tira os pés dessa pessoa da realidade. E pensa aqui comigo.
A realidade é a única coisa que a gente tem. Eu vou repetir. A realidade é a única coisa que a gente tem. O presente, o agora, o real. A minha circunstância, ela é o palco para a vida acontecer. E nós temos que viver os nossos dias, nos alegrando com essa realidade que o nosso Deus nos concede, dia após dia. Eu ainda tenho muito mais para compartilhar com você do que eu aprendi na aula do curso Ilhas de Estabilidade do médico psiquiatra Saulo Barbosa, mas nós vamos parar por aqui. Eu tenho muitas e muitas anotações e nós continuamos na próxima aula. Na nossa comunidade, eu estarei passando aqui para você a sua tarefa, para você colocar em prática o que você tem aprendido e experimentar, estar no agora. Não viver no passado e nem num futuro irreal. Até! Continuação da